Olá a todos! Nesta aula vamos falar sobre o investimento em ações de empresas cotadas nas bolsas de valores. Iremos explicar o que são, como se formam os preços, o que influencia as cotações e os principais riscos que incorporam. Uma ação é um título que representa uma fração do capital social de uma empresa constituída sob a forma de uma sociedade anónima. O detentor destes títulos é o acionista e a empresa que os emite é o emitente. O retorno total a obter com o investimento em ações depende não só da evolução da sua cotação, mas também da distribuição de dividendos e, eventualmente, de outros eventos societários que ocorram, como é o caso, por exemplo, de aumentos ou reduções de capital e de ofertas públicas de aquisição. Não devem ser descurados todos os custos envolvidos na transação e detenção de ações. Antes de adquirir ações, é importante conhecer com detalhe a empresa ou empresas em que se pretende investir. Ter disponibilidade para acompanhar com regularidade o investimento realizado. Conhecer os eventos que podem ocorrer na sociedade, como por exemplo aumentos ou reduções de capital, oferta pública de aquisição e a forma como deve agir. Aprender a constituir uma carteira de ativos equilibrada e diversificada. Comparar os pressários praticados pelos intermediários financeiros. Saber o impacto que as comissões cobradas podem ter no retorno gerado. Conhecer a fiscalidade a que está sujeito este instrumento financeiro. As principais características do investimento em ações são: o capital aplicado não é garantido, ou seja, o investidor tem que estar preparado para a eventualidade de, quando vende as ações, o seu valor cotação ser inferior ao de aquisição. Assim, antes de decidir vender, deve verificar qual o valor a que estão a ser transacionadas. São títulos líquidos, ou seja, podem ser facilmente transacionadas, sobretudo se estiverem cotadas em bolsa. A liquidez das ações pode ser medida, por exemplo, pelo volume médio de transações diárias, informação que pode ser obtida junto do seu intermediário financeiro, banco, ou através dos meios de comunicação social especializados em informação económica e financeira. Há um vasto conjunto de fatores que podem influenciar em cada momento a evolução do preço de negociação das ações no mercado, tais como a situação financeira específica da empresa a que respeitam e a informação que sobre ela é publicada, nomeadamente os resultados e contas, nível de endividamento, investimentos realizados ou a realizar e o potencial de crescimento. Os eventos societários, como informação sobre a distribuição de dividendos, aumento de capital, ofertas públicas de aquisição, o comportamento do setor, em que a empresa se encontra inserida a nível local, regional e até internacional, sobretudo quando há algum evento que envolva uma das empresas de maior peso a nível mundial. A conjuntura económica, uma vez que uma economia que apresente num determinado período maiores fragilidades estruturais pode levar os investidores mais cautelosos a refugiarem-se noutros mercados, provocando a queda das ações. A evolução dos mercados financeiros. As operações com ações têm custos associados que se designam normalmente por comissões, tais como as comissões de transação, as comissões pela guarda de títulos ou de custódia e as comissões de transferência de títulos. A comissão de transação é cobrada por quem executa as ordens de compra e venda de ações, nomeadamente bancos. Os valores cobrados podem variar consoante o intermediário financeiro, banco, corretora ou outro, e o mercado onde a empresa está cotada. Essas taxas podem ter um valor ou ser fixadas em percentagem do capital aplicado. Há intermediários financeiros que cobram comissão mesmo que uma ordem de compra ou venda não seja executada. Sobre as taxas ou comissões apresentadas, há ainda que ter em conta o pagamento do imposto de selo, à taxa em vigor no momento da transação.
A comissão por guarda de títulos é cobrada pela abertura e manutenção de uma conta de títulos, que é obrigatória para quem tem ações e outros valores mobiliários. Este custo pode ter um valor fixo, trimestral ou semestral, ou variável, percentagem sobre os valores que fazem parte da conta, que poderá ter um limite mínimo e um limite máximo. Sobre o valor da comissão incide IVA à taxa legal em vigor. A comissão de gestão de carteira é cobrada quando existe um contrato de gestão de carteira que dá permissão ao intermediário financeiro para gerir a carteira de ativos do cliente. A comissão por transferência de valores mobiliários entre contas é cobrada pela transferência dos títulos para outra instituição financeira. Esta comissão não é cobrada normalmente pelo intermediário financeiro para o qual os valores mobiliários são transferidos. Também existem obrigações fiscais. Os dividendos estão sujeitos à taxa liberatória de IRS em vigor, o que significa que a entidade que distribui os dividendos é obrigada, no ato do pagamento, a reter a parcela correspondente à aplicação dessa taxa, que depois entrega diretamente ao Estado. No caso das ações, a sujeição à tributação só ocorre com a venda dos títulos e desde que existam mais-valias. A taxa de imposto corresponde ao saldo entre as mais-valias lucros e as menos-valias prejuízos registadas no ano civil em que ocorreram essas transações. Assim, antes de investir em ações, o investidor deve consultar o pressário praticado por cada intermediário financeiro e comparar os custos, uma vez que existem diferenças nos preços. Podem ser transmitidas ordens para a compra e venda de ações aos bancos, sociedades corretoras, sociedades financeiras de corretagem e também de consultores para investimento, agentes vinculados e sociedades de consultoria para investimento. Qualquer uma destas entidades tem obrigatoriamente que estar registada junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM, e estar autorizada a prestar esse serviço. Antes de investir, deve certificar-se que a entidade financeira com quem está a lidar está registada e autorizada a prestar o serviço que pretende. Pode fazê-lo consultando o site da CMVM ou ligando para a linha verde da CMVM. As ordens de compra e venda de ações podem ser transmitidas presencialmente, por telefone ou através da internet, nos termos acordados entre o investidor e o respectivo intermediário financeiro. Após a transmissão das ordens, estas são executadas de acordo com regras pré-definidas que promovem o encontro entre a oferta e procura, tendo em conta as quantidades e os preços. Por vezes não é possível executar uma ordem de venda ou de compra por não existir no mercado outro investidor com a intenção de comprar ou vender ao mesmo preço e ou quantidade pretendidos. As ordens de compra e venda podem ser executadas através de mercados regulamentados. Euronext Lisbon, por exemplo, através de sistemas de negociação multilaterais, fora de mercado ou através de internalização sistemática. É o banco que faz no seu sistema o encontro das ordens. Ao dar uma ordem de bolsa, o investidor pode definir o prazo de validade para a sua concretização. Se nada a referir, a ordem é considerada válida até ao final da sessão de negociação do dia em que foi introduzida. O investidor pode ainda optar por introduzir uma data de validade para a ordem de bolsa. Para valores mobiliários cotados na Euronext Lisbon, o prazo não poderá ir além dos 365 dias. Cada intermediário financeiro é, contudo, livre de definir um prazo inferior, desde que informe os clientes desse limite. Há ordens que podem ser canceladas automaticamente, nomeadamente devido à ocorrência de um evento societário, como é, por exemplo, o caso de uma operação que envolve um aumento de capital ou o desdobramento de ações, denominado por stock split. O intermediário financeiro tem o dever de informar o investidor sobre a política de execução de ordens que pratica. Para mais informações, consulte o site da CMVM em www.cmvm.pt.